Neiva, então está contigo. Você tem aí até às 20h20, 20h30, tá bom? Tá ótimo. Então, é contigo. Gratidão. Eu que agradeço, meu amigo. Inicialmente, nós agradecemos a misericórdia divina, rogamos as bênçãos do Criador para todos que estão juntos conosco nessa sala de estudo da doutrina espírita, especialmente do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nos coube na noite de hoje, do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E dentro desse capítulo, coube-nos o assunto do item 6, que é uma carta que João escreve. Nós fomos ao Novo Testamento para estudar um pouco mais sobre essa carta de João. Ela não é destinada exatamente a uma certa comunidade, como Paulo escrevia para os hebreus, para os tessalonicenses, mas João está escrevendo, de um modo geral, é uma homilia, vamos dizer que seja uma dissertação, um chamado para todos os cristãos. Então, nesse chamamento de João, é uma carta onde ele anuncia, ele dá muitos avisos, e nesse especificamente, que está na primeira carta que ele escreve, é o capítulo 4 e o versículo 1. Ele diz assim: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, meus amigos, porque Jesus já havia dito, nos conhecendo intimamente, Jesus sabe, ele sabia que de futuro nós inverteríamos toda a ordem da boa nova, do seu evangelho de amor. Nos conhecendo, conhecendo a natureza humana, sabendo que a nossa condição moral e espiritual ainda é de grande imperfeição, mas o bom é nós sabermos que cada dia é uma nova oportunidade para estarmos nos colocando à disposição da luz, porque por mais densa seja a treva, a luz, chegando um filete de luz, a treva já não é mais tão trevosa. Então, meus irmãos e amigos, vamos ver o que Kardec ele coloca sobre essa parte dessa carta de João para os fiéis, para os cristãos daquele momento. Ele diz aqui que a doutrina espírita não referenda, muito pelo contrário, nenhuma com os fenômenos espíritas. Muitas pessoas acham que os fenômenos trazem ou dão credibilidade a falsos espíritos, e não é verdade, muito pelo contrário. Kardec diz aqui, não peçais milagres e prodígios da doutrina espírita, porque ela não os produz. O que a doutrina espírita faz é exatamente através da espiritualidade superior trazer os esclarecimentos, assim como as ciências trouxeram a ciência, a geologia, a física, a química,
e as demais ciências vão revelando os mistérios ou o entendimento maior do mundo material. A doutrina espírita, e nós pedimos licença para ler, que eu acredito que seja muito bom, nós fazemos a leitura do que está aqui, do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o espiritismo revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual, leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso, daquela coisa miraculosa. Então, a ciência espírita, ela vem para isso. E ele continua dizendo: quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar, digamos, a mediunidade, né? Em proveito próprio, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria. Não conseguiria por quê? Não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. É aquela questão que diz que o ser humano é capaz de enganar muita gente por muito tempo, mas ninguém consegue enganar todo mundo todo o tempo. Em algum momento, esse engodo cai por terra. Então, Kardec vai explicando dessas criaturas que, mesmo se dizendo que são messias ou missionários divinos, eles não ficam por muito tempo. Nós temos visto isso acontecendo com grande tristeza. Pessoas que, de fato, passaram pela nossa casa, estiveram aqui sentados nos bancos da casa de Sebastião Mártir, porque o Centro Espírita Sebastião Mártir é o primeiro centro espírita do Distrito Federal. Então, esse ano, a nossa casa fez 63 anos. Por aqui passaram médiuns bem conhecidos, dentre eles a tia Neiva, que fundou o Vale do Amanhecer, que tem um trabalho muito digno, um trabalho de umbanda. Passou por aqui o senhor João, que era bem conhecido aqui pelo Distrito Federal como sendo o João de Abadiânia, mas que depois ele se autorrotulou de João de Deus. E outros médiuns e médiuns outros que passaram, como o senhor Mário Barata, que fundou a Comunhão Espírita, que é uma casa muito respeitada aqui em Brasília, e demais casas, outras. Então, o Jorge Cauí sempre nos falava sobre isso, o professor Elvésio, porque eles passaram por aqui. E eu me lembrava que também o professor Pastorino esteve aqui fazendo pronunciamentos, fazendo palestras na nossa casa. E na inauguração, no aniversário de 20 anos do Centro Espírita Sebastião Mártir, esteve presente aqui Divaldo Pereira Franco. Então, nós vemos que é uma casa com muita credibilidade, graças a Deus. Mas aqui nunca passou nenhum missionário, digamos assim, passaram médiuns, que depois, com mediunidades verdadeiras, porém, lá na frente, o que essas pessoas vão fazer da mediunidade é de responsabilidade inteiramente delas, porque é algo muito sério, meus irmãos. Um trabalho mediúnico, uma carta onde possa ser enviada, principalmente nos dias atuais, onde vivemos nessa pandemia, as redes sociais são magníficas. Por um lado,
E, por outro lado, também tem sido uma rede de fofocas, de mentiras, de engodos e enganos, de palco, de cenários para xingamentos, para as pessoas disseminarem ódios. Porém, a culpa não é da rede. A tecnologia é maravilhosa. O ser humano, nós que fazemos utilização dessas ferramentas, é que temos que emprestar a elas dignidade. Porque se formos pessoas dignas, pessoas verdadeiras, pessoas sérias, estaremos enviando mensagens sérias. E mensagem espírita tem que ser mensagem muito séria. A mensagem mediúnica, porque o espírita por si só, o movimento espírita tem muitas controvérsias. E está havendo muita confusão por esses dias, sobretudo. Entretanto, meus amigos, a doutrina espírita é uma ciência. Observemos que a primeira obra básica é o Livro dos Espíritos. É uma filosofia tão profunda que naquele livro, com 1019 questões, com desdobramentos em uma pergunta, em um questionamento a mais, outro, somando ali questões, tem questões que têm até 3 desdobramentos. Então, são 1019 questões, e com respostas de alta profundidade. E a primeira questão de O Livro dos Espíritos é: que é Deus? E a resposta feita por Allan Kardec. E a resposta que vem pela espiritualidade superior: Deus é a inteligência suprema, causa primeira, causa primária de tudo acontecer, de tudo que existe no universo. Deus é a causa. Deus é o Criador. Deus é essa inteligência suprema. E lá na frente, no item, na pergunta 76, Allan Kardec pergunta: que definição se poderia dar sobre os espíritos? E o Espírito da Verdade diz que os espíritos, pode-se dizer, que são seres inteligentes da criação, que povoam todo o universo. Os seres inteligentes. Então, somos filhos, somos seres inteligentes, filhos da inteligência suprema, que é Deus. E como filhos de Deus, nós temos um roteiro de luz e vai depender somente de nós. E quanto aos falsos cristos e falsos profetas, nós vemos isso acontecer e Jesus, como eu dizia inicialmente, nos conhecendo em profundidade. Ele já sabia de toda a trajetória nossa. Ele nos conhece a fundo. Por esses dias, então, nós vemos correntes assim terríveis de negacionismo àquilo que se apresenta. Pessoas dizendo que Jesus as está protegendo e que por isso elas não precisam usar máscara. Elas não precisam de ter aqueles cuidados que a saúde está requerendo no momento. E aí nós dizemos: Jesus, o que é que está acontecendo no planeta? O que está acontecendo dentro do movimento espírita? É o movimento. São as pessoas, somos nós. Porque a doutrina espírita é impecável. E nós temos um exemplo de médium magnífico, Chico Xavier.
E nós vamos aqui lembrando aqui dos falsos cristos, e ele falando aqui, porque nessa passagem, o que nós lemos aqui, referindo àquelas, mesmo as pessoas portadoras de mediunidade legítima, muitas vezes essas pessoas se deixam levar pelo orgulho, pela vaidade, pela ganância, achando que a mediunidade é tipo uma profissão muito rentável. Meu Jesus, que engano! A mediunidade é algo santo e santamente deve ser praticada. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre essa questão de dai de graça o que de graça recebestes. Então, mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Em maior ou menor grau, o ser humano a possui, seja através de um sonho, de pressentimento, de um arrepio, de uma intuição. Por isso mesmo, Allan Kardec diz, por isso mesmo todos somos médiuns. Aqueles que têm uma mediunidade mais expressiva, através da psicofonia, através da psicografia, como o Chico possuía as mediunidades, digamos assim, de um modo geral. É aquele missionário de Jesus. O Chico foi aqui na Terra um médium de Jesus. Porque ele recebia de Emmanuel todos aqueles ensinamentos e ele cuidava para que aqueles ensinamentos não fugissem. Para cuidar disso, ele fez um trabalho de renúncia muito grande, intenso. Sabe, aquele trabalho constante. Ele se gastou, ele doou-se por inteiro para ser aquele fiel instrumento da espiritualidade superior. Porque observemos que no livro dos médiuns, e nós, de novo, vamos pedir licença para ler uma parte importantíssima. No livro dos médiuns, no capítulo 20, que trata da influência moral do médium. Nessa influência moral do médium, no item 226, tem a pergunta que vem em nono lugar, nona pergunta. Allan Kardec perguntando para aquela pleiade de espíritos superiores. Ele pergunta assim, qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? E observe a resposta, que ela está entre aspas. Perfeito, bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem o que não estaríeis nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito. Por isso que eles são raros. Então, bom médium é muito raro. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. E aí vem a 10ª pergunta de Allan Kardec. Ele ficou meio surpreso. Ora, se esse médium só com os bons espíritos simpatiza, como permitem os bons espíritos que ele seja enganado? E a resposta diz, os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça com os melhores médiuns, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Depois, por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isso lhe deve servir de lição.
As falsas comunicações que de tempos a tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça. Meus amigos, achamos assim por muito bem colocar esta inserção aqui do Livro dos Médiuns, porque haverá falsos cristos e falsos profetas. Jesus estava se referindo exatamente o que aconteceria. E nesta carta de João para os fiéis do cristianismo, para lhes dar bom ânimo, para não se deixarem levar pelas intuições falsas, olha, os apóstolos de Jesus. Nós vemos lá que no momento do sacrifício que Jesus passou, que é o da crucificação, Pedro, naquele momento, Jesus já lhe conhecia a intimidade, sabia do seu amor, sabia da sua dedicação, mas sabia ainda dos seus pontos fracos. E também não era a hora do seu testemunho. Então, Jesus diz para Pedro que naquela noite, porque ele se arvora em defender Jesus quando ele é preso. E Jesus o acalma dizendo, olha, ainda hoje, antes que o galo cante pela primeira vez, terás me negado 3 vezes. E isso aconteceu. E ao longo da trajetória de Pedro sobre a terra, ele conservou-se por inteiro dedicado a Jesus. Não se colocou na condição de julgar e incriminar ninguém. Porém, Jesus nunca fez aliança com o mal. A doutrina espírita, que é Jesus de novo conosco, não anda de braços dados com a mentira. O verdadeiro espírita é aquele, está também aqui, numa passagem, no Sede Perfeitos, no capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, nos recomendando e nos dizendo que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral. Não é pelas mediunidades que ele tem, não é por nada disso. É por utilizar. Lembrando que doutrina espírita é ciência. E no momento que estamos vivendo, aqui, terminando esta passagem, fechando essa aqui, não acrediteis em todos os espíritos, é dito aqui que existem os falsos cristos e os falsos profetas altamente perigosos, exatamente desencarnados, que poderão estar suscitando na mediunidade de cada um de nós ideias totalmente antagônicas com a verdade. Então, é tempo de nos cuidarmos, por isso Jesus já recomendava, orai e vigiai para não cairdes em tentação. E nós, meus irmãos, neste momento, para fecharmos a nossa fala, não creais em todos os espíritos, porque Allan Kardec diz aqui, lembrando Jesus, que reconhece, é preciso averiguarmos os recados que recebemos da espiritualidade em forma de mensagens, seja de que nível for, de aconselhamento, de trazer novidades, nós vamos lembrando um trabalho aqui de observar que Jesus dizia que reconhece a qualidade da árvore pelo fruto que ela dá. E se reconhece, se o espírito, de fato, ele vem de planos maiores para nos auxiliar, quando a sua mensagem é uma mensagem desprovida de vaidades e de orgulhos, nos apontando o caminho certo, a direção certa. E lembrando que, como médiuns, todos nós somos pessoas, somos falíveis. Ninguém aqui é infalível. Infalível é Jesus, infalível é Deus, e Jesus, pelo muito que já se doou, porque ele
o representante de Deus. Jesus é o médium de Deus, assim como Chico é médium de Jesus. E nós outros, quando muito sérios, nos trabalhando intimamente, podemos exercitar e devemos exercitar a nossa mediunidade com Jesus. Para finalizar, quero lhes mostrar a pintura de gaze que chegou, que nós estávamos ali começando no final de março. Esta foi a pintura que veio no dia 20 de abril do ano passado, de 2020, e exatamente essas orquídeas grafite, negras, e a mensagem, porque ela veio com uma mensagem naqueles dias, então eram colocadas muitas mensagens. E essa mensagem é do grupo, dos irmãos do grupo Arte Cura, Antônio Francisco Lisboa, 20/4/2020. Então, do lado, o grupo escreveu: "É preciso coragem", é o título, "para nascer e viver com dignidade, para admitir que crendices e superstições nunca salvaram vidas, para reconhecer que se Deus dotou o ser humano de inteligência, é para ser desenvolvida e utilizada com sabedoria, para seguir as orientações determinadas pelos órgãos competentes da ciência, para sentir que a humanidade, de 0 a 100 anos, por si mesma é vulnerável. Naquele momento, a pandemia, o Covid, estava matando muitos mais idosos. Mas eles já alertavam que a humanidade terrena, a humanidade encarnada de 0 a 100 anos é vulnerável. E estamos vendo, nos dias de agora, que crianças, que jovens estão morrendo pelas cepas, pelas variantes desse vírus que se tornou, aqui pelo menos no Brasil, poderoso. É preciso coragem para o devido afastamento e isolamento social, para autoproteção e das demais pessoas, sem se distanciar afetivamente delas. Coragem. Jesus está no comando do planeta como guia e modelo da humanidade. Os irmãos da Arte Cura, do grupo Antônio Francisco Lisboa, 20/4/2020. A todos vocês, amigos muito queridos que vimos aí no início, especialmente aí os amigos aqui da casa, a Regina, lá do Rio de Janeiro, o nosso amigo aí, Paulo Marcelo, que foi uma das primeiras pessoas que nós vimos, e a todos vocês, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, coragem, avancemos com Jesus, buscando a luz do seu Evangelho em nossos corações. Muita paz. Muita paz, Neiva, gratidão. Então, Neiva, nós temos algumas perguntas aqui, tá bom? Vamos lá, amigo. Então, essa pergunta vem do Rio, inclusive, vem do Rio de Janeiro. Que qualidades devem ter os médiuns para receberem espíritos de escola mais elevados? Menino, pois eu não estava aqui exatamente nessa parte onde nós falávamos sobre o Chico e vimos aqui acabamos de ler aqui, olha só, as qualidades dos médiuns, e nós não vamos dizer com as nossas palavras, vamos dizer com as respostas que Kardec recebeu. Observe, naquela questão 9ª, na 10ª, na 11ª. Olha só, Allan Kardec também perguntou isso para os espíritos venerandos.
quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? E a resposta deles é: querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias. Aí Allan Kardec de novo pergunta: uma vez que a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de se encontrarem preenchidas, esse fato não constitui um obstáculo à propagação da verdade? E aí os espíritos superiores responderam: não, porque a luz sempre chega ao que a deseja receber. Todo aquele que queira esclarecer-se deve fugir às trevas, e as trevas se encontram na impureza do coração. Os espíritos que considerais como personificações do bem não atendem de boa vontade ao apelo dos que trazem o coração manchado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Expurguem-se, pois, os que desejam esclarecer-se de toda a vaidade humana e humilhem a sua inteligência ante o infinito poder do Criador. Esta a melhor prova que poderão dar da sinceridade do desejo que os anima. É uma condição a que todos podem satisfazer. Então, para quem nos fez a pergunta, que é uma pergunta também nossa, os espíritos da codificação responderam para Allan Kardec dessa forma. Dessa forma, Chico Xavier fez, renunciou a si mesmo, tomou a sua cruz, despiu-se de egoísmo, de personalismo, de vaidade, e por vezes ele se apresentando quando ele ia fazer realmente uma conferência, a Neiva, PC está longe de conferência, mas de uma fala. Mas o Chico Xavier, quando se apresentava, ele procurava se vestir de uma forma adequada. E como ele se sentia, não se sentia bem, como o PC se sente aí, artista é assim. Tem uns que tem uma cabeleira enorme, passa aqui e fica sem nenhum fio de cabelo e está lindo do mesmo jeito. Mas o Chico nunca se sentiu bem. Então ele usava aquela peruquinha. E se apresentava daquela forma, talvez aquela fosse a única vaidade do Chico. E o Emmanuel dizia: mas para que isso? Nisso aqui o senhor não pode. O senhor tem que certamente ele mexia com ele assim. Mas é isso, meus irmãos. Nós temos que nos despir dessas coisas que nós ainda trazemos muito densas dentro de nós. Então, esses momentos de pandemia, de dor, de sofrimento, de luto, de tantas vidas, nós sabemos que a vida continua, porém, por aqui as coisas temos chorado muito, mas em outros momentos também temos que buscar pontos de bom ânimo, porque senão a gente desfalece de dor. Porque em todos os dias nós sabemos de notícias de amigos, de parentes que estão indo, e outros também, voltando aqui à questão da mediunidade, o que fazer, é isso, nos despir do orgulho, do egoísmo, e nos aproximarmos mais, de fato, sem ser aquela coisa exterior, porque não sermos sepulcros caiados, como Jesus já dizia. E a gente se apresenta maravilhosamente bem por fora e por dentro nós carregamos uma imensidade de podridão. Então, é sermos, de fato, estudiosos da doutrina e de nós mesmos, vermos os nossos pontos fracos, que são muitos, e caminharmos. Ok, Neiva, ok. Neiva, nós temos outro questionamento, outra pergunta. Eu acredito até que você já respondeu. Mas eu poderia até falar um pouco mais. A questão é o seguinte.
Como o médium pode perceber que não é um espírito de boa índole? Olha, Porque ele está preparando o espírito que comunica, né? isso, correto. Isso acontece muito quando nós estamos, e eu meditava certamente com um dos amigos espirituais aqui presentes, nessas questões aqui do médium, para ser um bom médium, digamos assim, que é muito raro, que aqui são raros, porque nós não fazemos muito esforço, né? Então, mas nos trabalhos mediúnicos, e dizemos isso nos trabalhos de desobsessão, principalmente, ali naqueles momentos que nós começamos aqui na casa de Sebastião Marte, chegamos aqui em 79, e foi exatamente naquele ano de 79 que nós começamos a dar continuidade. Eu já conhecia o Livro dos Espíritos, e o seu Newton Dutra, que é um amigo, era o vice-presidente da casa naquele momento. Nós ainda não tínhamos nenhum curso assim, como temos hoje o ESD, que estamos estudando o ESD. Começou as aulas toda segunda-feira, das 19h15 às 20h15, para não esquecermos que estamos aqui no Evangelho. A primeira aula foi o nosso amigo Nelson que fez, e ele vai dar continuidade no dia 15 próximo, na próxima segunda-feira, dando continuidade ali na introdução de o livro de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nos trabalhos de desobsessão, que nós participávamos desde aquele ano, chegava sempre, assim, alguém querendo, muitas vezes, uma fala, assim, muito difícil, e isso depois que nós já tínhamos, depois das primeiras comunicações, começou a acontecer conosco. Eu me recordo que na primeira vez que aproximou uma entidade de mim, eu estava indo ali para o trabalho, já tinha estudado, e ali o seu Newton nos convidou para participar efetivamente de um grupo mediúnico. Olha, eu senti fenômenos incríveis, assim, era como se o meu corpo estivesse dando choque, eu estava toda eletrizada, mas ao mesmo tempo eu tremia muito, os meus joelhos batiam um no outro, mas eu e aquele espírito, primeiro ele se apresentou dizendo coisas, e eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, eu pensando, que loucura é essa? Não, eu não, através de mim não. E aí o meu corpo recebia mais descarga elétrica, os meus joelhos batiam mais, e dali a pouco, uma médium do grupo, que já era com mais experiência, aliás, com toda a experiência, a Mícia, que ela faz parte hoje do grupo do Elvésio, do professor Elvésio, a Messias, que é uma médium grandiosa, eu agradeço muito, uma boa médium, e ela ali recebeu aquela entidade, mas aquele espírito gargalhava tanto, e ele dizia, viu como é que é? É desse jeito. E eu via que o que ele queria dizer, ele ia dizendo através daquela médium. E depois ele ria mais ainda do meu medo. E no final daquela reunião, na avaliação, ela falou para o seu Newton, e daí o seu Newton chegou e conversou comigo e disse que eu devia dar passividade, porque eu nunca fiquei, eu gostaria de ter uma mediunidade onde eu não visse nada, mas no fenômeno mediunidade inconsciente, não bem existe essa coisa de inconsciente. Porque no momento que o espírito está se comunicando, você afasta um pouco, o espírito se aproxima e ele vai dar uma mensagem. Mas mesmo ali durante a mensagem, nós, encarnados, dono daquele corpo, somos donos aqui dessa vestimenta, donos entre aspas, né? Porque quando Deus nos convida para o outro lado, a gente abandona aqui essa veste. Mas a gente não pode deixar que os espíritos façam o que queiram. Então, no momento ali do fenômeno, quando a gente retorna daquele transe, é possível que a gente não lembre de nada. É por isso que diz mediunidade inconsciente. Mas durante o fenômeno, nós, o espírito, estamos ali, próximos, ouvindo. Quando é um benfeitor espiritual, que maravilha se fosse assim.
a gente desse total passividade. Mas acontece muitas vezes de a gente sentir, e porque quando esses querem nos enganar, eles não aguentam muito. É ali onde a gente deve inquirir, como diz a carta de João, ó. Verificai se eles vêm de Deus, se eles são de Deus. Filhos de Deus todos nós somos. Mas não é pelo fato dessa paternidade divina que nós já somos seres divinais. Nós ainda somos criaturas, espíritos carregando grandes imperfeições. E se nós compramos fiado e não pagamos, se nós gostamos de dar calote nas pessoas, se nós gostamos de mentir, se nós gostamos de ajuizar mal o próximo, não tenhamos dúvidas. Os maus vão se aproximar de nós com muita facilidade. E é capaz de até tentar nos envolver. Porém, como diz lá os espíritos codificadores da doutrina, se só com os bons a gente simpatiza, vai haver momentos em que os bons nos testam, eles deixam de lado e deixam que aquele que está querendo enganar, porque os falsos profetas, eles são os mais perigosos, são os que estão no plano espiritual. Então, eles vestem ali uma indumentária, digamos, até de ciência, dizendo, por exemplo, um exemplo bem prático, que essa vacina que está aqui, isso vai nos matar. Que essa máscara que a gente utiliza para sair à rua, isso é coisa de gente que não tem fé em Deus, de gente idiota. Idiotas seremos nós, se não utilizarmos os recursos que a ciência, que quem estuda, quem pesquisa, quem está lidando diretamente com esse vírus, e está nos oferecendo um caminho. É por isso que o grupo disse ali no dia 20 de abril do ano passado, é preciso coragem para o devido afastamento e isolamento social, para a nossa autoproteção e para a proteção das demais pessoas, sem nos afastarmos afetivamente dessas pessoas. É preciso muita coragem. Então, é preciso muita coragem a gente dizer, essa mensagem, ela está meio truncada, ela está meio esquisita. Olha, uma vez, eu digo para vocês, porque estava passando uma mensagem que eu estava empolgada, porque a mensagem era muito bonita. Aquele espírito estava me cativando e ele tinha um quê de ciência. Acontece que o dirigente chegou e falou, meu amigo, você tem certeza que, de fato, essas coisas você vivencia? Isso foi lá no tempo do seu Newton. São fragmentos, assim, de lembranças. Olha, mas aquele espírito ficou tão irritado com aquela pergunta que eu própria, como médium, eu falei, você está tentando me enganar e eu entrando na do espírito, olha só. Então, é preciso um cuidado muito grande nosso. E naquele momento, aquele espírito, quando eu disse, você estava tentando me enganar, ele ria, falou, tentando não, eu te enganei. E realmente, enganou-me. Graças a Deus, que eu estava numa sala muito séria, o dirigente seriamente, certamente, muito bem assessorado, os mentores espirituais, então, puxaram ali aquele questionamento. Então, é preciso fazer essas exigências com aqueles que estão nos trazendo notícias. Porque, via de regra, por isso eu agradeço tanto ter o Antônio Francisco Lisboa na coordenação desse trabalho. Porque eu digo para vocês, com todas as letras da veracidade que o meu coração gosta. Eu digo para vocês que eu relutei demais, eu achava aquilo muito pesado, eu achava até muito tolo eu estar me dando essa oportunidade. Eu criei muitos obstáculos para esse trabalho, para esses mentores da Arte Cura. Então, meus amigos,
E aí eu perguntava, mas por que eu? E ele falou, por que não você? Nós não podemos utilizar para esse trabalho novo uma pessoa recém-chegada à casa, pessoa com 2 anos, com 3 anos. Você está aqui há quase 40, então é com você, minha filha, se prepare. Então, PC, é necessário, e para todos nós, é necessário que nós façamos essa arguição de nós para conosco. E também questionar os espíritos, que se eles forem de fato sérios, eles não vão se incomodar com as nossas dúvidas. Eles vão até gostar, porque é Kardec, considerado bom senso encarnado, que diz, preferível é rejeitar 99 verdades do que uma mentira. Então, mentira, ela tem perna curta, daqui a pouco cai, e doutrina espírita é ciência, é filosofia, e por serem uma filosofia e uma ciência tão grandes, nos religa com Deus, tornando-se o terceiro ponto aí, que é a religião. Porém, a doutrina, na sua origem, é filosofia, é religião. É ciência, porque Deus é o Criador de todo o universo, de tudo, de todos. E eu quero desejar a todos muita paz. Neiva, uma última pergunta para a gente encerrar. Correto. Como os médios ostensivos podem ajudar durante a pandemia? Olha, eu acredito que a primeira coisa, se cuidando, sabe? No isolamento social, teve uma mensagem do irmão Antônio Francisco Lisboa, onde ele recomendava, e nunca nos autorizou a retorno presencial, sempre dizendo que o momento não é oportuno para estarmos juntos. O médium ostensivo, médium intuitivo, médium sensitivo, em maior ou menor grau de mediunidade, ele nos aconselhava a estarmos escolhendo o horário, ele sugeriu 20 horas, mas ele deixou bastante flexível, das 18 às 20 horas, que nos reuníssemos fazendo um culto do Evangelho, onde todos pudéssemos estar compartilhando, porque o trabalho desobsessivo do momento é o mais intenso para essas entidades mais duras, mais endurecidas, estão sendo feitas no desdobramento através do sono, incorporações através do sono. E para alguns, porque na maioria, eu me recordei do nosso amigo Nivaldo, o presidente da casa, doutor Nivaldo, que dizia que o trabalho da corrente, aquele trabalho onde eu estava pensando nesses dias, e sempre o Nivaldo falou sobre isso, e eu achava, assim, porque havia sempre muito diálogo, achando que o trabalho coletivo, eu falei, olha só, o Nivaldo fez assim um prenúncio, porque o processo desobsessivo que está acontecendo na atualidade está sendo através da desobsessão coletiva. Não dá mais espaço para se conversar com um e com outro. Assim como as UTIs estão superlotadas e está colapsando o sistema de saúde aqui no nosso país, no plano espiritual, tudo é muito ordenado, tudo é muito certinho, não tem nada de improviso, mas o trabalho está intenso. Então, a espiritualidade está trabalhando todo o tempo, fazendo, digamos, esse tipo de terapia da sua casa, num culto do Evangelho, nós estaremos vibrando por todo o planeta e os espíritos benfeitores coletam estas energias que, quando se faz, André Luiz diz que quando uma casa, numa rua, faz o culto do Evangelho no lar, aquela rua se ilumina, aquela rua ganha uma proteção a mais. Então, se acontece no culto do lar, imaginemos nós todos colocarmos um determinado momento para estarmos reunidos, espiritualmente. O trabalho acontece dessa forma.
ostensivamente eu sempre trabalhei e continuo trabalhando dessa forma ostensiva e recebendo comunicados, orientações, e as últimas que temos recebido aqui, o mentor espiritual até ontem nos dizia que, porque foi na terça-feira que temos trabalhos, o trabalho da pintura de gás, que estão saindo agora no mês de março, para a ideia de vocês, eu não sei qual foi o trabalho de hoje, porque os trabalhos do mês de março, eles foram produzidos lá no ano passado, em outubro. Então, a espiritualidade, já sabendo o que vai acontecer, já faz aqueles trabalhos. Neste exato momento, nós estamos com os trabalhos chegando a meados de outubro. Então, meus irmãos, porque não teríamos condições de fazer trabalhos assim no dia a dia, porque o médium já seria influenciado por tudo que está acontecendo. Eu fui entender isso por esses dias. E o Antônio Lisboa nos passou uma mensagem na terça-feira, porque hoje na sexta, eu me lembro da sexta, porque o trabalho foi feito na terça, para o pessoal da saúde. É feito no final de semana, ou então ali no começo. Foi feito no dia 6, e esse trabalho saiu hoje. Hoje, pintura de gás para todos da área da saúde. Como a secretária do Antônio Lisboa não sabe exatamente quem trabalha na área da saúde, eu acredito que nesse momento é todo mundo cuidando da saúde, então o desenho vai para todos, mas ele escreveu atrás. Ele foi me dando informações e eu pedi para ele escrever atrás. Ele falou, escreva, mas não mande a mensagem junto, porque nós não queremos apavorar ninguém. E essa mensagem... Eu vi essa mensagem sendo ratificada pela ciência, como se a espiritualidade precisasse, mas eu preciso disso. Um médico falando exatamente o que o Antônio Lisboa falou. Só que o Lisboa colocou coisas que ainda a ciência não chegou, e então por isso ele disse que ontem ele me liberou para passar para algumas pessoas. Eu mandei para o Nelson, e acredito, não sei, acredito só foi para o Nelson e para uma outra amiga nossa, porque é uma pessoa, e pedi para não repassar para as pessoas, porque essas cepas novas aí estão trazendo variantes de altíssimo contágio, essa parte eu posso dizer, porque está acontecendo, de altíssimo contágio, que estaria trazendo muita dor e muita morte para todo o planeta, mas principalmente no Brasil. E é isso. Ok, Nível, apenas para que algumas pessoas fizeram algumas considerações. Correto. Explicar essas considerações, mas eu acredito que todas fizeram no sentido da gratidão pelas suas colocações, reflexões que realmente acreditamos vinda da espiritualidade, né? E que vem atingir os nossos corações e os nossos espíritos. Todos esses amigos, a Regina, Isa e Regina, no Rio de Janeiro, né? Nelson aqui, a Dete também, tá bom? Obrigada a todos vocês. Então, nós, para encerrarmos mesmo, pediria que você fizesse um pequeno, rapidinho assim, as considerações finais, para que a gente possa, então, caminhar para o encerramento, tá bom? Tá bom, meu filho. Olha, é só para dizer para todos vocês, para os desencarnados que estão nos assistindo nesse momento, na condição de pacientes, de mentores amigos que estão aí em seus lares, porque em todo lar onde estamos lendo, fazendo culto do Evangelho, guardando o sentimento de gratidão, de pedido porque há muita dor no mundo, enviar a todos que perderam nessa semana, hoje exatamente, em nossa família mesmo, houve uma perda, a minha nora perdeu a irmã dela, e nós, com o coração sangrando muitas vezes, não nos deixemos levar pelo desânimo. Tenhamos coragem,
aquela coragem, aquela força espiritual que a divindade nos oferece. Porque somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, trabalhando aqui dentro de nós, com aquele buril mesmo do autoexame, fazendo aquele trabalho de reforma íntima, que é pouco, é pouquinho, que nós possamos nos dar as mãos, orarmos uns pelos outros, sermos gratos à vida e sabermos que os nossos entes queridos que estão partindo, que partiram, eles não estão sós e eles não morreram. Eles estão sob as bênçãos de Deus, assim como nós estamos sob as bênçãos dele, que é o nosso Pai, é o nosso Criador. E Jesus esteja conosco, nos fortalecendo e nos amparando em todos os momentos.